Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Como eu já fui apresentada, eu sou a diaconisa Graziela e é uma alegria e um grande prazer estar aqui nessa noite, mais uma noite, com os irmãos da família Ibarque, com você que está em casa nos assistindo. Eu me sinto acolhida neste lugar, me sinto parte dessa família. Eu me lembro que da última vez que eu recebi o convite para estar aqui com os irmãos, eu não pude comparecer. Eu assumi uma responsabilidade maior pela misericórdia do Senhor, de estar à frente do culto da família, lá no ministério de Congregamos. E desde então eu não tenho me ausentado do ministério às quintas, por estar à frente desse trabalho. Mas aprove ao Senhor, essa noite estarmos aqui, também em um culto da família. E eu sei que o Senhor ele tem algo poderoso para ministrar aos nossos corações. Quando orávamos aqui pelo homem de Deus, bispo, eu me lembrei de Dorcas, porque a palavra do Senhor nos diz que ela era uma mulher que servia no ministério das boas obras. E um dia aquela mulher que servia tantas pessoas, ela veio a falecer. Mas aqueles a quem ela servia não se conformaram com aquela circunstância. Eles prontamente se levantaram, pegaram o corpo daquela mulher, lavaram e a levaram a um lugar alto. E ali, sabendo que Pedro estava por perto, disseram: precisamos trazer Pedro aqui. Levaram Pedro àquela casa e começaram a dizer quem era aquela mulher. E começaram a contar a Pedro quanto ela serviu a todos que estavam ali. Mostraram as mantas, os cobertores, os casacos que ela teceu. E disseram: essa mulher não pode morrer assim de qualquer maneira. Essa mulher serviu a muita gente em amor. E nós agora queremos servi-la também. Nem que seja com nossa súplica, nem que seja com nossa oração. E eu quero dizer que a oração da igreja naquele momento surtiu efeito. Pedro subiu àquele quarto, clamou, orou e Dorcas ressuscitou. Se nós clamamos por este homem é porque nós cremos nesse Deus que ressuscita mortos. Nós cremos que não há impossível para Deus. E talvez você que esteja assistindo nessa noite também está clamando por alguém que se encontra muito enfermo. E eu quero te dizer que esse Deus é poderoso. Ouve o meu e o seu clamor. Aleluia. Queridos, eu trago uma mensagem da parte do Senhor nessa noite, que está no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38. 2 Reis 4, a partir do verso 38. Na minha versão, o título desse texto diz: a respeito da comida envenenada que se torna sã. Em 2 Reis 4, 38 diz assim a palavra do Senhor: Eliseu voltou a Gilgal, quando a fome assolava toda a região. Estando os discípulos dos profetas sentados à sua frente, ele solicitou ao seu servo: põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os irmãos profetas. Um deles saiu ao campo para apanhar verdura e encontrou uma espécie de trepadeira silvestre. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Assim que retornou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: ó homem de Deus, a morte na panela! E não conseguiram mais comer. Entretanto, Eliseu ordenou: trazei farinha. Ele a despejou na panela e orientou: serve aos homens, para que possam se alimentar em paz. E já não havia mais qualquer perigo naquele caldeirão. Feche teus olhos, eu quero fazer mais uma oração. Espírito Santo de Deus, nós te sentimos aqui neste lugar. E eu creio, Pai, que aqueles que estão conosco neste culto também estão sentindo a Tua presença. Esta é a Tua palavra, Pai, que o Senhor nos confiou nesta noite para compartilharmos com cada um de nossos irmãos. O que queremos, Pai, é que o Senhor continue falando, porque desde o primeiro momento o Senhor falou nos louvores, através do clamor, na primeira palavra que foi ministrada. E eu sei que o Senhor vai continuar falando. Tome nossas mentes cativas ao Senhor nesta hora. Em cada lar que o Senhor tenha liberdade de estar, Senhor. Se sinta à vontade em nosso
conosco e seja o teu nome glorificado nesta noite, em nome de Jesus, amém. Aqueles que estão conosco podem se sentar. Aleluia. Queridos, eu quero nesse culto da família compartilhar algo interessante acerca da cultura dos judeus, sobre família, sobre casamento. Eu aprendi esses dias que o judeu, quando ele vai se dar em matrimônio, quando um homem ele vai ali assumir um compromisso com a noiva, quando ele firma com a família da sua noiva uma aliança, e ali eles se dão em casamento e se preparam para este casamento, quando eles ficam noivos, depois que eles firmam aquele compromisso, eles passam um tempo sem se ver, até o dia do casamento. Eles passam um tempo sem se comunicar diretamente, até a data do casamento. Mas o que fazer até o dia das núpcias? O que fazer até o dia estabelecido para que eles se encontrem no altar, para que o noivo encontre a sua noiva? Eles precisam se comunicar. Essa chama tem que continuar sendo alimentada entre eles. Então o que o noivo faz é chamar um amigo de confiança, para que esse amigo agora ele venha reportar à noiva aquilo que o noivo quer dizer. Ele tem um amigo de confiança e esse amigo agora vai ser a sua voz. Vai ser um porta-voz do noivo para comunicar à sua noiva os recados que o noivo quer te dar. Mas esse amigo do noivo ele tem que ter dois cuidados. Primeiro, ele não pode tocar na noiva, porque a noiva não é dele. A noiva já está compromissada com outro. E no momento que ele está ali falando com a noiva, quem sabe um dia ele passa e diz: olha, o noivo mandou te dizer que você está linda hoje. Olha, o noivo mandou te dizer que está com saudade. O noivo mandou te dizer que não se preocupe, vai ficar tudo bem. Nessas idas e vindas em que um amigo do noivo estará ali falando com a noiva, essa é a única voz que a noiva vai ouvir. E vai ouvir coisas lindas. Mas tem mais uma coisa que um amigo do noivo tem que cuidar. Ele não pode deixar que a noiva se apaixone por ele. Ele tem que ter o cuidado de falar tudo que o noivo mandar, mas a noiva não pode se apaixonar por ele, porque ele é apenas um amigo do noivo. E esse amigo, queridos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a ponte que nos liga ao Pai, que vem nos preparando todo este tempo para nos encontrarmos com ele. O amigo do noivo está nos dando os recados diários vindos diretamente do noivo. Ele é esse mediador. E o Espírito Santo, que também tem seus amigos, ele vai usar aqueles que são amigos do noivo para o recado que o noivo tanto deseja. Nessa noite, eu estou aqui pela misericórdia e bondade do Pai, como uma amiga do noivo, para dar um recado à sua noiva. Eu quero dizer de antemão que a glória não é minha, porque eu não posso deixar que a noiva se apaixone por mim. Por melhor que seja a ministração, a palavra está vindo do noivo. Por mais que eu fale de maneira eloquente, ou que a minha mensagem soe aos seus ouvidos como uma mensagem bonita, se você gostar de mim, da minha aparência, da minha voz, eu quero te dizer: não se apaixone por mim. Eu sou apenas uma amiga do noivo. Quem subir nessa tribuna, vem com o papel do amigo do noivo. O bispo é um amigo do noivo. Cada pastor que passar por aqui é só um amigo do noivo. Então não fique preocupado com quem está aqui. Nunca venha à igreja preocupado com quem é que vai pregar. Não diga: eu não vou hoje porque fulano eu não gosto, eu gosto mais de ouvir fulano de tal. Ei, não se apaixone pelo amigo do noivo. Ele é só um porta-voz. Fixe na mensagem. Aguce os seus ouvidos para ouvir a mensagem, porque o recado, ele vem do noivo, que está ansioso para te encontrar. O noivo não vê a hora de te encontrar. Logo, logo a trombeta vai soar, e a noiva vai se apresentar e vai se encontrar com seu noivo. Diante disso, queridos, eu trago para vocês essa mensagem do noivo, porque o Senhor confiou ao meu espírito falar hoje sobre mesa, porque o noivo quer sentar na mesa conosco. Quando a palavra do Senhor fala sobre mesa, mesa faz menção à provisão,
Mesa faz menção à comunhão. Mesa faz menção às revelações do Espírito. Se vocês se recordarem acerca daqueles discípulos a caminho de Emaús, a palavra nos diz que Jesus já havia morrido e ressuscitado. E eles estavam desanimados, angustiados, porque eles esperavam que ao terceiro dia Jesus ressuscitasse, e eles não estavam vendo nada acontecer. Mas Jesus se colocou ressurreto no caminho com eles, conversando com eles. Mas eles não podiam reconhecer Jesus. E a palavra nos diz que foi exatamente na mesa, no exato momento em que Jesus reparte o pão com eles, que as escamas lhe caem dos olhos e eles reconhecem que era Jesus que estava ali todo o tempo, falando com eles desde Abraão até Apocalipse, trazendo toda uma consciência de tudo que já havia sido dito sobre a importância dele morrer e ressuscitar, que era necessário que todas aquelas coisas acontecessem. E quando os olhos daqueles homens se abrem, eles dizem: era Ele. Ele estava o tempo todo conosco. Ele estava conversando conosco o tempo todo. E naquele momento Jesus desaparece diante dos olhos deles. E eles diziam um para o outro: você não sentia o seu coração queimar? Você não estava sentindo o seu coração queimar ouvindo aquelas palavras? Seu coração não queimava quando ele estava ministrando? O tempo todo era ele falando. Era o noivo. Era o noivo sentado na mesa e repartindo pão para abrir os nossos olhos. Aleluia. Mesa fala de honra, queridos. Foi uma mesa que o rei Davi preparou para Mefibosete. Foi uma mesa que ele preparou no palácio para aquele homem que parecia estar esquecido durante tanto tempo. Mas quando ele senta na mesa com o rei vai dizer: você vai comer para todo sempre na minha mesa. Você vai comer para todo sempre do banquete que eu preparo para você. A sua cadeira nessa mesa ninguém pode tomar. A cadeira é sua, o lugar é seu na mesa do rei. Aleluia. Quando a gente pensa em mesa, a gente tem que pensar em quem é que está servindo a mesa, o que é que está sendo servido à mesa e para quem aquele alimento está sendo servido. Quando a mesa está sendo servida por Jesus, a gente pode descansar. E a ideia é que a gente não desperdice nada do que Ele colocar na mesa. Se você se lembrar daquela mulher Ciro-fenícia, aquela que vai dizer: Senhor, até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aquela mulher nos ensinou algo precioso. Jesus diz para ela que Ele veio para os filhos e que a mesa estava posta para os filhos. Naquele momento não era lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Primeiro Ele veio para pregar para o povo de Israel. Naquele momento as atenções estavam voltadas para o povo de Israel. Não era o momento ainda dos gentios. Mas aquela mulher, ela rouba a cena porque ela vai... O Senhor Jesus está servindo a mesa. Os filhos estão sentados à mesa. Mas eu percebo uma coisa: eles estão deixando cair da mesa algumas coisas que ela chamou de migalhas. Queridos, aquilo que os filhos estavam desprezando na mesa era tudo que aquela mulher queria. Se Jesus me convida para sentar à mesa com Ele, eu preciso ter um apetite de alguém que nunca vai estar saciado. Se Ele coloca um banquete na mesa, eu não vou ficar escolhendo o que comer. Se a pregação e a palavra vem da parte do Senhor, eu não escolho o que eu quero ouvir. Eu não vou dizer que eu vou comer a uva e desprezar as passas. Eu não vou me alimentar apenas da maçã e desprezar o pão. Se Jesus está servindo a mesa, eu quero tudo que Ele colocou na mesa para mim. Aqueles filhos estavam deixando escapar pregações poderosas. Aqueles filhos estavam deixando passar palavras e oportunidades poderosas. Aquela mulher veio de longe, se humilhando e dizendo: eu nem quero aqui pedir um lugar na mesa. Eu nem me sinto digna
digna de fato de me sentar à mesa. Eu posso ficar aqui como um cachorrinho, porque eu quero apenas aquilo que eles estão desprezando. E de repente, aquilo que até aqui você está desprezando na mesa que Jesus está servindo, pode ser a chave do seu milagre. Aquela palavra que você não quis prestar atenção naquele dia, aquela palavra que você achou que estava sendo enfadonha demais, aquela mensagem que você achou que estava se estendendo demais, você deixou passar, e era de repente ali que estava o seu milagre. E aquela mulher sabe, e Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Mulher, você se atentou para algo que eles não estavam se atentando. Mulher, você foi humilde. E como Ele se agrada daqueles que são humildes. E ela foi abençoada. No texto que nós lemos hoje, também se fala de mesa. A palavra nos diz que o profeta Eliseu, ele chega a Gilgal em um tempo de crise, em um tempo de fome, em um tempo de escassez de alimento. E é interessante perceber que Gilgal não é um lugar qualquer. O nome Gilgal quer dizer círculo. E nós compreendemos, estudando a história, que Gilgal é o primeiro lugar onde o povo de Israel se estabeleceu depois de anos peregrinando no Egito, depois de anos andando pelo deserto, depois de anos caminhando pelo deserto. Quando eles entram na terra prometida, aquele é o primeiro lugar onde aquele povo se estabelece. E ali, queridos, o maná cessa. Ali, o alimento que vinha do alto cessa. E aquele povo agora tem a responsabilidade de buscar o alimento que eles vão colocar na mesa. Em outras palavras, todo o tempo que eles estiveram no deserto, todos os dias o maná caía do céu. A responsabilidade exclusiva de prover o alimento para aquele povo era do Senhor. Deus era o único responsável em garantir o alimento diário daquele povo. Mas uma vez que eles entraram na terra prometida, o maná cessou. E o Senhor está dizendo: a responsabilidade agora não é exclusivamente minha. Vocês agora têm responsabilidade quanto ao alimento que vai ser colocado na mesa. Principalmente se o tempo for de crise. Porque se o tempo é de crise, como aquele que nós estamos vivendo hoje, em uma pandemia, em coronavírus, crise financeira, crise na saúde, crise econômica, aonde há crise, é sinal de que tem um povo passando fome. Aonde tem crise, tem um povo sedento. Aonde tem crise, tem um povo faminto. Mas aonde tem crise, o profeta chega. Aonde tem crise, é cuidado de Deus enviar os seus profetas. E foi cuidado de Deus fazer Eliseu chegar àquele lugar. E quando Eliseu chega àquela terra, ele vai chegar à casa dos discípulos, onde os discípulos, os profetas estão reunidos. E a gente precisa olhar esse texto com mais atenção, porque tem algumas coisas aqui nas entrelinhas desse texto que são muito sérias e importantes para nós. Quando Eliseu chega ali, ele chega para dizer que ninguém vai passar fome. Quando ele chega ali, ele chega para dizer que as pessoas vão ser saciadas nas suas necessidades, que aquilo que elas estão precisando, elas serão contempladas. E prontamente, sem se preocupar com mais nada, ele manda o seu servo colocar a panela no fogo e preparar o alimento. O primeiro ponto que eu vejo aqui nesse texto é que o profeta Eliseu, ele mandou o seu servo pessoal preparar o alimento. Ele está falando de Geazi. Ele não está falando de qualquer um. Ele está falando de alguém que está caminhando com ele, aprendendo com ele, e portanto tem maturidade, tem respaldo, tem discernimento para poder preparar o alimento que esse povo vai comer. Quem sobre para preparar o alimento não pode ser qualquer um. Quem vai servir a comida não pode ser qualquer um. Ele mandou o seu servo. Ele mandou Geazi. Ele mandou alguém que durante alguns anos veio caminhando de perto com ele para aprender com ele. Ele estava capacitado para estar ali.
Só que a palavra nos diz, no livro que nós lemos, que Geazi, ele obedeceu e colocou a panela no fogo. Querido, se a panela está no fogo, ela não está vazia. Já tem alguma coisa ali, cozinhando. Mas no versículo de número 39, a palavra nos diz que um deles, o nome não é citado, um deles quem? Dos discípulos que estavam ali. Um deles resolveu sair para buscar alimento. Aqui eu paro. A ordem foi dada para Geazi. Eliseu foi específico, ele disse: Geazi, prepare o alimento. Já tinha alguém designado para aquela função, não precisava mais nenhum outro. Aquele era o momento de Geazi. Mas um deles vai sair para buscar alimento. E eu posso compreender aqui que um deles saiu sem cobertura, um deles saiu sem autorização, um deles saiu sem preparo, um deles saiu em desobediência e foi buscar alimento. E quando você vai fazer aquilo que não é para você fazer, antes do tempo designado para que você faça, você vai se embaraçar. Esse que saiu para buscar alimento, ele foi buscar verduras, mas no meio do caminho, despreparado, sem instrução, ele encontra uma espécie de fruto chamado trepadeira silvestre. E aquele fruto era venenoso, aquele fruto trazia morte. E a palavra diz que, vendo aquele fruto, ele pega o seu manto e começa a se encher daquele fruto. E a pergunta é nessa noite: que tipo de semente você está carregando com você? Que tipo de fruto você está acumulando no seu manto? Que tipo de alimento você está acumulando na sua alma e no seu coração? Porque aquilo que eu carrego comigo, provavelmente não fica só comigo. Aquilo que eu trago comigo, alguma hora eu vou compartilhar com alguém. Porque a gente só dá o que tem. Um daqueles que saiu, se encheu de sementes de morte, voltou. E a palavra diz, o texto diz, que ele ainda no versículo 39, ele chega, tem uma panela no fogo, com ensopado. A palavra ainda detalha o que está no fogo. Tem um ensopado, tem coisas ali, tem um alimento já no ponto para ser servido. Ele pega aquelas sementes de morte, corta, reparte, compartilha e coloca ali dentro da panela, que já tem um alimento pronto. E o nome disso, queridos, é mistura. E se tem uma coisa que é perigosa, é mistura. Se tem uma coisa que é um perigo nas nossas vidas, é a mistura. Se já tem um alimento vindo da parte de Deus para a minha vida, se eu já estou sendo alimentado em um campo, se já tem alguém que o Senhor levantou para ser canal para me alimentar, eu preciso ter o cuidado de não misturar esse alimento com outras coisas. Porque no meio disso tudo, queridos, pode ter uma semente de morte. A palavra diz que aquele que saiu, colocou ali aquelas sementes, misturou com o que já estava pronto e sentou na mesa. Todos que estão ali vão ser servidos daquele alimento. Eles estão na mesa da comunhão. Eles estão na mesa da comunhão com o irmão, comendo daquilo que está sendo posto. E a palavra diz que quando eles começam a comer, talvez, quem sabe, um deles, um ou dois, começa a gritar: ai meu Senhor, tem morte na panela. E a pergunta é: como é que ele sabe que tem morte na panela? Sabe por que ele sabe que tem morte na panela? Porque alguém morreu. Sabe como é que eles param de comer aquela mistura? Quando eles percebem que alguém na mesa morreu. Sabe quando é que a gente desperta para algumas coisas? Quando tem alguém do lado da gente, quem sabe na nossa casa, na nossa intimidade, na mesa que nós sentamos com nossos filhos, na mesa que nós sentamos com o marido e com a esposa. Sabe quando é que a gente desperta muitas vezes? Quando alguém que está na mesa com a gente está morrendo. Só assim a gente para e percebe que tem alguma coisa de
alguma coisa de errado no alimento porque alguém morreu. E por que é que a gente tem que esperar alguém morrer para despertar? Por que é que nós temos que esperar que algo mais sério aconteça para compreendermos que Deus é tão cuidadoso que Ele já designou alguém para nos alimentar? Nesse tempo de crise, queridos, ficamos afobados com muitas coisas. Em tempos de crise, ficamos ansiosos com muitas coisas. E muitas vezes nos precipitamos na nossa ansiedade. Aquele que saiu não precisava ter saído, ele só tinha que esperar. Se não foi ele o escolhido para servir a mesa naquele dia, não tinha problema. Tem espaço para todos. Há um tempo determinado para todas as coisas. Ele não precisava sair. Ele não tinha autorização para sair. E você precisa compreender que hoje, assim como Geazi, eu e você somos responsáveis também por aquilo que está sendo servido na nossa mesa, na nossa casa. Que tipo de conversa nós temos à mesa? Qual é o conteúdo que é compartilhado em nossa mesa? Que tipos de conversas existem na nossa mesa? Porque o partir do pão é o compartilhar da palavra. E a proposta é que aqueles que servem ao Senhor, os discípulos, aprendam com Cristo o partir do pão, o compartilhar da palavra. Alguém tem que estar na brecha para compartilhar a palavra. E muitas vezes é na mesa que nós levamos sementes de morte. É na mesa que nós sentamos e às vezes até falamos da palavra, porque tem verduras ali. Mas em outros momentos também somos nós os mesmos que sentamos à mesa para falar mal do pastor. Semente de morte. Sentamos à mesa para julgar o nosso líder. Semente de morte. Sentamos na mesa para falar mal de nosso irmão. Sementes de morte. Sentamos à mesa para criticar o nosso ministério, para criticar o pregador, criticar o obreiro, criticar aquele que está servindo. E quando você é aquele que abre a sua boca para lançar palavras de morte, você também é aquele que se torna responsável pelos que estão morrendo na sua mesa, na mesa da sua casa, porque você trouxe sementes de morte para a mesa da comunhão. Nós oramos para que os nossos se convertam, e aqui foi dito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas Josué, ele foi aquele que compreendeu as verdades e teve o zelo e o cuidado com a sua família, cuidou de perto da sua família. Ele disse àqueles homens e àquelas mulheres: escolham a quem vocês querem servir. Escolham se vocês servem a Deus ou a Baal. Escolham hoje, porque a minha escolha eu já fiz. E quando nós somos escolhidos, quando nós somos chamados, provavelmente no meio da nossa casa, no meio da nossa parentela, há alguém que ainda não conhece a Deus. É muito difícil você encontrar alguém que já nasceu no berço evangélico, que toda a família já serve ao Senhor. Sempre vai ter alguém que ainda não conhece esse Deus. E porque eu quero que ele conheça o Senhor, porque eu quero que ele seja alimentado do mesmo alimento que eu estou recebendo, eu preciso ter o cuidado de selecionar aquilo que eu levo para a mesa. Porque de repente eu não presto atenção, mas se eu saio da igreja e eu estou na minha casa falando mal do meu pastor, Deus pode até não estar vendo, mas aquela pessoa que está lá e que ainda não conhece ao Senhor e que está com fome nessa crise, está com a sua alma sedenta, alguém que está com a sua alma em frangalhos, vai continuar morrendo dia após dia, porque nós misturamos um alimento puro com sementes de morte. E isso é tão sério, queridos, isso é tão sério. É tão importante ficar apenas com aquilo que Deus disse. É tão importante se alimentar daquilo que é bom, que no livro de 1 Reis 13, a palavra nos faz lembrar da história do profeta velho e do profeta novo. Eu quero que você abra 1 Reis 13. Aleluia. Oh, aleluia.
Oh, louvado seja Deus. Eu sinto o Senhor neste lugar. Aleluia. Eu vou ler alguns versículos para vocês, para vermos isso de maneira aplicada na palavra do Senhor. 1 Reis 13, eu vou ler alguns versículos, só acompanhe. No versículo 9, aquele profeta novo, que foi levantado pelo Senhor em uma missão de falar aquele rei que estava adorando a outros deuses, comprometendo um altar de adoração, aquele homem que foi designado em uma missão muito específica da parte de Deus. Ele vai dizer o seguinte no verso 9: porquanto eu recebi de Yahvé esta ordem: não comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. A partir do verso 15 diz: em seguida o profeta me convidou: vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. E este aqui é o profeta velho. Mas o homem de Deus recusou, explicando: não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa. Tampouco poderei comer pão, nem beber água contigo neste lugar. Porque assim me ordenou pela palavra de Yahvé: ali não comas pão, nem bebas água, tampouco retornes pelo caminho por onde vieste. Contudo, o homem idoso lhe respondeu: eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor: faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Todavia o velho profeta, diante disso, o homem de Deus voltou com ele, comeu pão em sua casa e saciou a sede que sentia. Quando estavam assentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que havia feito o homem retornar. E ele clamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim fala Yahvé, porque foste rebelde à palavra de Yahvé, e não cumpriste a ordem que te dera o Senhor teu Deus, mas voltaste e comeste e saciaste a tua sede no lugar sobre o qual te havia prevenido: não comerás nem beberás ali. Por isso o teu cadáver será sepultado no túmulo de teus antepassados. Assim que o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, mas seu corpo não foi destruído, ficando estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Sabe o que é isso aqui, queridos? Havia uma palavra da parte de Deus para aquele jovem profeta. Era um jovem que tinha um ministério promissor, um jovem com chamado, um jovem que estava em obediência, fazendo até então tudo o que Deus havia lhe mandado. Deus deu a ele uma missão e disse: vai até o rei, profetiza, profetiza, porque eu não tenho me alegrado das coisas que têm acontecido ali. Profetiza porque eles estão adorando a Baal. Profetiza porque um altar que deveria ser para mim adorar está agora servindo para culto a outros deuses. E aquele jovem profeta, que apenas tinha ouvido a voz de Deus, obedeceu, fez aquilo que o Senhor lhe mandou. Houve sinais e manifestações dos céus acerca daquilo que ele tinha dito. Porque quando um profeta vem da parte de Deus, aquilo que ele fala se cumpre. Quando um profeta está sendo usado pelo Senhor, os sinais dos céus são manifestos. Ele tinha feito tudo certinho. O rei, a quem ele favoreceu, chamou ele para sentar na mesa com ele, lhe ofereceu um banquete. E ele disse: não, rei, eu não posso. Eu não posso porque Deus me deu uma ordem muito clara. Ele disse: não sente na mesa com ninguém, não coma com ninguém, volte por outro caminho, se resguarde. E a palavra nos diz que aquele homem que até então estava obedecendo a Deus, no meio do caminho, se deparou com outro profeta, um profeta velho, que, mentindo em nome do Senhor, disse a ele: um anjo me apareceu e mandou você vir sentar na mesa comigo na minha casa. Aquele jovem diz para aquele homem também: eu não posso. Deus me disse para não sentar nessa mesa. Deus me disse para não sentar na mesa com ninguém. Mas só porque
aquele homem era mais velho. Só porque aquele homem aparentava ter mais experiência do que ele ouviu, sentou na mesa que não era para sentar, comeu o que não era para comer e morreu. Se o Senhor nos deu uma direção, se o Senhor nos plantou em um lugar, é cuidado de Deus com nossa vida, com nossa casa e com nosso ministério. Quando o Senhor está falando, Ele garante. Mas se nós não estamos satisfeitos com o alimento que o Senhor está servindo, se nós deixamos a dúvida entrar, se nós perdemos a convicção daquilo que o Senhor falou, então, em vez de ouvirmos apenas a voz de Deus, vamos começar a ouvir outras vozes. Esse é um tempo de muitas lives. Esse é um tempo de muitas pregações. Esse é um tempo em que muitos estão se colocando em posição de servir mesas. É que eu venho hoje da parte do Senhor para dizer aqui para famílias que muitas vezes se reúnem em suas casas para ouvir a palavra. Cuidado, porque a pergunta hoje é: quem é que está servindo a mesa? O que é que está sendo servido? Que tipo de alimento você está trazendo para a mesa da sua casa, para a mesa da comunhão? Porque nem todos que se dizem profetas são profetas. Nem todos que falam em nome do Senhor estão de fato falando em nome do Senhor. Existem em nosso meio os profetas velhos. E quando profetas velhos falam, pessoas morrem. Quando deixamos de dar ouvidos àquele que o Senhor designou para cuidar da gente, e saímos da rota que o Senhor nos deu, porque ouvimos outros profetas de fora falarem, colocamos em risco a nossa vida, o nosso ministério e a nossa casa. Aquele homem seria bem sucedido se ele fizesse tudo o que o Senhor falou para ele fazer, mas ele não ouviu. No meio do caminho ele parou para descansar, e naquela parada ele ouviu o que não era para ouvir. Tem momentos que a gente para e a gente quer uma direção de Deus. A gente tem fome porque o tempo é de crise e a gente quer um alimento. Mas o Senhor está dizendo: eu estou no meio da minha igreja nesta crise. Eu não me apartei do meio da minha igreja nesta crise. E a minha noiva tem que saber que eu mesmo já levantei aqueles que vão alimentá-los nesta crise. Eu mesmo, Senhor, separei, doutrinei, capacitei e estou capacitando aqueles que vão dar alimento aos meus filhos nesta crise. Aleluia! Glória a Deus! E se nós, queridos, formos uma geração inconformada com a morte, se nós formos uma geração inconformada com alimentos contaminados, se nós formos uma geração inconformada com a mistura que está acontecendo aí fora, o Senhor certamente vai nos dar antídotos, o Senhor certamente vai nos dar direção, o Senhor certamente vai nos dar estratégias, porque Eliseu estava naquele lugar. Alguém morreu, mas a presença do homem de Deus estava na casa. E quando Eliseu toma conhecimento de que tinha alguém morrendo ali, ele acalma aqueles homens, acalma aqueles discípulos e diz: tragam farinha e deitem farinha na panela. E eu quero te dizer que a farinha aqui é a matéria-prima do pão. Eu quero te dizer que ele está falando da palavra. Eu quero te dizer que ele está falando de uma palavra pura, sem fermento. E ele está dizendo: o meu povo tem que ter farinha na sua casa. O meu povo tem que ter palavra nas suas casas. Porque aonde estiver alguém morrendo, aonde estiver uma panelinha de fofoca, aonde estiver uma panelinha de contenda, aonde estiver uma panelinha de morte, alguém tem que ter farinha na casa. E eu vim da parte do noivo te dizer que tudo que você ouve aqui é o Senhor enchendo os seus celeiros de farinha. Tudo que o Senhor faz quando você entra aqui e ouve a palavra que está sendo ministrada é o
Senhor pegando a sua aljava e enchendo ela de palavra rema, enchendo a sua alma de palavra rema, porque aonde estiver morte, você pode entrar e declarar a palavra do Senhor. E a palavra nos diz que Eliseu coloca farinha na panela e diz àqueles homens: agora sim vocês podem comer em paz. Agora sim vocês podem se alimentar em paz, porque não há mais morte nessa panela. E nos versículos que se seguem, queridos, do mesmo texto, um pouquinho mais adiante, do verso 42 ao verso 44, algo extraordinário acontece no meio daquela crise. Porque a palavra nos diz que um homem vindo de Baal-Salisa, ele veio trazendo consigo pães das primícias, 20 pães de cevada, feitos os primeiros grãos da colheita. E também ele trouxe algumas espigas verdes. E Eliseu orientou o seu servo: serve ao povo para que coma. E o seu servo lhe questionou: meu senhor, como é que eu vou servir a 100 homens famintos? E Eliseu lhe disse: serve o povo para que coma, porque diz Yahvé o Senhor: comerão e ainda sobrará. Sabe o que é isso, queridos? Há um convite do Senhor para que venhamos fazer uma revisão na mesa, para que venhamos revisar aquilo que nós estamos nos alimentando, para que venhamos ter mais atenção às palavras que ouvimos, para que venhamos distinguir aquilo que procede dele, aquilo que não procede, para que venhamos ser mais seletivos quanto àquilo que nós vamos ouvir, para que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, prestem atenção àqueles que em desobediência e que estão despreparados para servir a mesa. Que os sacerdotes estejam atentos, porque nem todos estão capacitados para servir a mesa, nem todos podem estar em posição de servir. Porque se alguém submisso, alguém que não consegue ainda se submeter, aleluia, alguém que ainda não consegue se submeter à autoridade do líder, aquele que não consegue ainda esperar, aquele discípulo rebelde, não pode servir a mesa. Se ele não compreendeu que ainda não é o tempo, se ele não compreendeu que ainda não chegou a hora, ele não pode estar em posição de servir a mesa, porque discípulos rebeldes trazem morte para a mesa da comunhão. É por isso que a divisão começa, é por isso que os levantes vêm, é por isso que as contendas, as calúnias se levantam, porque tem discípulos que não foram chamados para servir a mesa, trazendo sementes de morte para a mesa da comunhão. Rabanaga sobre a candarácia. E esses estão fazendo estragos nas mesas. Esses estão pregando heresias. Esses estão contaminando o povo. Esses estão inclinando o coração do povo ao pecado. Aleluia. Conjectura minha, parece que aquele que saiu estava dizendo: porque só Geazi pode servir, eu também posso. Por que não eu? Eu também sou discípulo. De repente ele se perguntasse: quem Eliseu pensa que é para mandar Geazi? Eu também posso, eu vou mostrar que eu posso. Ele sai e se embaraça. Cedo ou tarde, os rebeldes se embaraçam. E nós vamos perceber isso quando, infelizmente, começarmos a receber notícias de que pessoas estão morrendo. Isso é muito sério, porque notícias de que pessoas estão morrendo vai chegar, porque estão sendo servidos por quem não era para servir. Essa notícia chegar, queridos, nós precisamos estar preparados, como Eliseu estava, preparados para agir, porque eu não posso cruzar os braços sabendo que tem gente morrendo. Eu não posso ficar inerte sabendo que tem gente morrendo perto de mim. É nisso
nisso que consiste a misericórdia do Senhor. É nisso que consiste o amor. Não é tempo de querer penalizar aqueles que agirem em desobediência e simplesmente mostrar: eu falei, eu avisei, eu exortei. Até que façamos isso, mas não apenas isso. Nós temos que estar preparados, porque esses estão morrendo, não podem continuar morrendo. Então temos que estar prontos para acolher os que vão voltar com fome. Temos que estar prontos para acolher aqueles que vão voltar com sede, porque entrarão pessoas pelas portas com fome e com sede. Nos procurarão pessoas que estão com fome. Nessa crise tem gente morrendo com depressão. Nessa pandemia tem gente morrendo com depressão. Tem gente em casa angustiado. Tem homens preocupados porque estão desempregados. Tem homens preocupados como é que eles vão fazer para sustentar as suas famílias. Eles não sabem como vão pagar a escola de seus filhos. Tem gente que não tem mais alimento na mesa. Tem gente preocupada porque o filho está com fome. E são aqueles que têm farinha, queridos, que vão profetizar milagres no meio do povo de Deus. Os profetas vão se levantar. Os profetas verdadeiros vão profetizar no tempo da escassez e vão dizer aos discípulos verdadeiros: multipliquem os pães. Os discípulos verdadeiros vão multiplicar os pães. E eu quero dizer para esta igreja: se vierem 100 pessoas, se vierem 200 pessoas, se vierem 300 pessoas, se vierem 1000 pessoas a este lugar, não apenas compartilhem do pão que vocês estão recebendo. Comecem a compartilhar sem se preocupar com o número de cadeiras. Não se preocupem se vai ficar apertado. Faça pequeno. Compartilhem do pão que vocês receberam. Aleluia. Porque eu quero encerrar dizendo: eu comecei falando que nem alimento tinha, mas quando você coloca a casa em ordem, o Senhor, Ele envia os seus anjos com provisão. E eu quero te dizer que não é qualquer alimento que chega. São as primícias. É o melhor do trigo, é o melhor da cevada, é o melhor do pão que chega para servir ao povo de Deus. Eu quero te dizer que neste tempo, igreja, o melhor de Deus está chegando para mim e para a tua casa. Neste tempo, igreja, o Senhor já deu ordem aos seus anjos, e eles estão chegando com as suas bandejas. Eles estão chegando com bandejas para servir famílias neste lugar. Discípulos vão ser servidos e uma multidão vai ser alimentada. É neste tempo que eu posso contemplar com os olhos do Espírito uma multidão sendo alimentada do melhor do trigo, do melhor da cevada, do melhor da farinha. Aleluia! Ninguém sabe quem era aquele homem, mas eu quero crer que era um anjo do Senhor, que estava ali dizendo: o meu povo não vai morrer nessa crise, o meu povo não vai perecer nessa crise, o meu povo não vai ficar sem ser suprido, porque onde tem profeta de Deus, o povo não perece. Aonde tem homens e mulheres de Deus comprometidos com a verdade, o povo não perece. E ainda que morra, ressuscitará, porque a palavra de Deus é poderosa para levantar quem está depressivo. Você que está na sua casa ouvindo essa palavra é poderosa para te levantar de uma cama, para te levantar de um leito de hospital, para te levantar nessa crise. Essa palavra é poderosa para encher os celeiros da tua casa, para abrir portas de emprego, para abrir porta que ninguém fecha, para levantar esse irmão que está paralítico, para levantar essa pessoa que está enferma, para levantar todos aqueles que estão sedentos nessa crise. E eu quero que você se coloque de pé, porque eu quero fazer uma oração por nossas vidas. Oh, Neramanaga, Choramanaga. O recado do noivo nessa noite é: a mensagem do noivo nessa noite é: sacerdotes, profetas, estejam atentos e munidos de farinha. Estejam apostos,
Mais do que nunca é tempo de termos discernimento de espírito. Mais do que nunca nós precisamos estar com nossos olhos do espírito abertos, sensíveis aos comandos do Pai, porque tem um povo que vai experimentar do sobrenatural de Deus nesse tempo. Jesus está servindo a mesa. Jesus está trazendo pão fresquinho para nossa mesa. E eu quero dizer, não vamos desperdiçar nada. Não vamos deixar passar nenhum alimento, nenhum grão vamos deixar passar. Vamos comer de tudo que Jesus colocar. Haverão dias que a palavra vai ser de exortação. Haverão dias que a palavra vai ser de conserto. Haverá dias que a vara da disciplina vai ter que ser usada. Haverá dias em que a palavra vai ser de prosperidade, de bênção. Haverão dias que as palavras serão de cura para a sua alma. Haverão dias que a palavra vai ser: queres ser curado? Queres ficar são? Haverão dias de confronto com o Espírito Santo, porque Ele vai confrontar o nosso espírito para tirar de nós verdades. Ele vai nos confrontar para que venhamos nos reposicionar. Ele vai nos confrontar e vai nos chamar no centro para que a gente venha expor nossas feridas. Haverão dias em que a mulher paralítica vai ter que vir no centro do culto, se apresentar no centro da congregação. Haverão dias que o homem da mão mirrada vai ser chamado no centro. Haverão dias que você vai ter que romper com a multidão da incredulidade para tocar na orla do manto de Jesus. Nei calabanagaço. Haverão dias que você vai ter que ser como aqueles 4 homens que carregaram uma maca pesada só para levar alguém que estava doente até a presença de Jesus. Mas em todos esses dias, mesmo naqueles em que estivermos mais cansados, mesmo naqueles em que nosso corpo estiver pedindo socorro, nesse dia o Senhor vai nos dizer: coma pão e beba água. O Senhor vai enviar o seu anjo com um pão quentinho na brasa e vai nos dizer: comam. Comam, porque muito longa é a caminhada. Comam, porque vocês ainda têm muito para fazer para mim. Comam, porque vocês ainda vão ungir reis e profetas. Comam, porque vocês ainda vão preparar discípulos. Comam, porque vocês ainda vão ser os meus atalaias. Vocês vão ser vozes de trombeta. Vocês vão ser vozes proféticas. Comam, porque vocês ainda vão pregar para um povo de dura cerviz. E quer creiam, quer não creiam, falem aquilo que Deus vos mandar falar. Nem calabanagas, solpe anagas. Ri calabanagácia. Coloquem a panela no fogo. Coloquem palavras de vida nela. Nem pra choconarava súpia. E se saírem, que saiam. Se ficarem, que fiquem. Escolham, pois, a quem quereis servir. Porque eu escolhi servir ao Senhor. E na minha casa não tem espaço para sementes de morte. Na minha mesa não tem espaço para maledicência. Quem entra na minha casa não entra para falar mal do pastor. Quem entra na minha casa não entra para falar mal do meu irmão. Porque eu não quero que ninguém na minha casa morra. Eu não quero que ninguém na minha casa pereça. Sacerdotes, se levantem. Mulheres, se levantem. Alguém tem que colocar os olhos na panela e ver se tem mistura, se tem contaminação. E se estiver contaminação, usem a farinha, usem a palavra de Deus e digam: aqui na minha casa não, Satanás. Nem calabanabas, choremante, rabanagas, choremanagai. Ri calabasúria, camanácia. A figueira está sendo sacudida. Rabanagas, choremanai. Essa crise está revelando corações. O fogo revela todas as coisas. A panela foi colocada no fogo. E a palavra diz que as nossas obras, elas serão provadas pelo fogo. E o fogo vai revelar todas as obras. O fogo vai revelar corações.
Ramanagassai. Obras de palha serão queimadas pelo fogo. Obras de feno serão queimadas pelo fogo. E o fogo vai revelar obras de ouro, obras de prata. Ramanagassai. Que o temor do Senhor tome conta dessa casa nesta noite. Que o temor do Senhor tome corações neste lugar. Porque o Rei dos Reis está passando de revista sobre as mesas. O Rei dos Reis está passando de revista sobre as casas. O Rei dos Reis, Racha Comandamassúria, Rei Calamadagácia, Radachocomandarabiassai, Rei Calamadagassópria, Rei Comandaramassai. Que não se aparte de vós o temor do Senhor. Que nós o temor do Senhor. Porque prestaremos conta daqueles que morrerem por nossa causa. Prestaremos conta daquele filho que não se converteu, do que não veio para o Senhor, daquele irmão, daquele pai, daquela mãe que morreu porque nós levamos sementes de morte para dentro de casa. Rakanabassai. Que os Eliseus se levantem. Que os Eliseus se levantem. Porque nesse tempo o Senhor vai confrontar a muitos. Não se trata, queridos, de quantidade, é qualidade no altar. Não se trata de cursos de teologia. Não se trata de diplomas. Não se trata de eloquência no falar. Só sobe aqui quem Eliseu mandar. Só sobe aqui quem Eliseu perceber que está pronto. E só estarão prontos aqueles que caminham com Eliseu, aqueles que aprenderam com Eliseu, aqueles que ouviram Eliseu, aqueles que observaram a maneira como Eliseu anda, aqueles que observaram a maneira como Eliseu fala, aqueles que observaram a maneira como Eliseu toca, aqueles que observaram a ousadia e a intrepidez de Eliseu, aqueles que colocaram a sua vida à disposição de servir. Esses podem servir a mesa. Esses podem alimentar o povo. Igreja, já tem um alimento preparado para vocês. Igreja, o alimento já está pronto. E eu não preciso acrescentar mais nada a esse alimento. Se é para pregar, prega o que está escrito aqui. Se é para profetizar, profetiza o que está escrito aqui. Não vamos misturar nada ao alimento que já está pronto. Eu não posso acrescentar uma vírgula a este alimento. Eu não posso tirar nenhuma vírgula deste alimento. O alimento está pronto. Comam todos e levem para suas casas. Pai, eu quero abençoar este povo, Senhor. Eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo cada família aqui representada. Eu abençoo os profetas desta casa. Eu abençoo, Senhor, o sacerdote desta casa. Eu abençoo aqueles que serão empossados de autoridade nesta casa. E eu declaro, Pai, que nesta panela aqui só tem verduras e legumes. Nesta panela aqui só tem palavra. Nesta panela aqui só tem pão sem fermento. E aqueles que comerão, viverão por causa dessa palavra. Muitos milagres vão acontecer neste lugar. Pessoas serão restituídas. Pessoas serão acrescidas. Pessoas vão experimentar da multiplicação do Senhor. Não vão precisar esperar a crise passar. Não vão precisar esperar o coronavírus ir embora. Ainda neste tempo de crise em Gilgal, eles vão experimentar de milagres e maravilhas. Porque assim diz a tua palavra. E nós tomamos posse em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor nessa noite e tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. E assim eu agradeço, queridos, a minha oportunidade em nome de Jesus.